Então, minha gente, essa parte aqui de transformações, que tem a isotérmica, a isocórica, a isobárica, suponho que a Ludmilla já tenha falado, né? Explicado bem direitinho. Então, já tá explicado pela Ludmilla. O que eu vim detalhar pra vocês foi a Lei Geral dos Gases. Então, é o seguinte, vocês já aprenderam com a Ludmilla aquelas três. Aquelas três, individualmente, cada uma daquelas é uma lei. Individualmente, cada uma daquelas dá um resultado, né? Vocês já entenderam aqui. E quando aquelas três se juntam para dar um determinado resultado, como é que vai se chamar? No caso, Lei Geral dos Gases. E essa vai ser a fórmula. São aquelas três formulazinhas, essa e essa, unidas. Elas foram unidas e ficou assim. PI vezes VI sobre TI igual a PF, foca, vezes VF sobre TF, ok? Então, vamos lá. A Ludmilla também já deve ter explicado, né? Como saber quando é que é uma, quando é que é outra e quando é que é a outra. Que é quando a temperatura é constante, quando o volume é constante, quando a pressão é constante, beleza. E aqui, quando é que eu vou usar essa equação aqui, essa fórmula que tem todas? Quando não tiver nada constante, quando não tiver nem pressão, nem volume e nem a temperatura constante, quando todos variarem, eu vou usar aqui essa fórmula. Então, beleza. Quando todos os cálculos, né? Quando todos os números, aliás, variarem, aí você usa essa. Nada constante, usa essa. Deu pra entender nessa parte? Beleza. Então, se você já sabe como usar essa, o resto é água. Ó, galera, uma coisa que é muito importante você saber, as unidades. As unidades é aquelas letrazinhas que ficam atrás do número do resultado, sabe? Aí, P de pressão aqui vai ser em ATM. Se não tiver em ATM, o que é que você vai fazer? Você pode transformar em ATM. Se não tiver em ATM, vai estar em milímetro por mercúrio. Vai estar essa aqui, isso aqui é mm. Vai estar isso aqui, milímetro por mercúrio. E você vai saber que 760 milímetros por mercúrio equivale a um ATM. Então, se não tiver em ATM, já direto na questão, vai estar em milímetro de mercúrio e você transforma. Sabendo que 700 é igual a 1 atm, 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm, dá pra você saber e fazer a regra 3. Aí é outra questão. Mas provavelmente vai estar todos em ATM, porque, né, disseram que ia estar num nível fácil essa prova. Por causa da questão de estar sendo online e tal. Então, acredito que vai sempre estar em ATM. E se não tiver, você transforma. Ou se nas alternativas não tiver em ATM, então não precisa transformar. Pode deixar em milímetro de mercúrio mesmo. Temos aqui também o quê? Volume, que é para estar em litros, e temperatura, que é para estar em Kelvin. Sempre na questão, ou quase sempre, vai estar vindo em graus Celsius, e você vai ter que transformar em Kelvin. Aí, como é que eu vou transformar em Kelvin? Eu vou ter que somar com 273. Se for 27 graus, aí você soma com 273 e vai dar 300 kelvins. Aí você faz a continha bonitinha. Eu vou explicar isso direitinho na resolução do problema, que eu vou dar depois. Aí vamos lá, mas aqui na Lei Geral dos Gases, que é todas aquelas leis juntinhas. Tem aqui, ó, se tiver... já coloquei isso, né? Se tiver em milímetro de mercúrio, passa para ATM. Então, beleza. A teoria, para você saber, para você dar início, é só isso. Beleza. Vamos agora. Essa questão de equação de Clapeyron era só porque eu estava estudando mesmo, mas Eliseuda vai falar. Foca. Beleza. Isso aqui é a equação de Clapeyron, Eliseuda vai falar. Clapeyron, Eliseuda vai falar. Aqui. Equação, isso aqui Ludmilla vai falar, já deve ter falado. Então, é essa parte aqui, equação geral dos gases. Tem um exemplo que vai deixar assim, vocês cientes de tudo. Se esse exemplo não deixar, outros deixa, pesquisa que vai dar certo. Ó, um gás atual a temperatura de 27 graus, então você já tem o quê? Uma temperatura inicial. Por que uma temperatura inicial? Porque essa é a primeira que aparecer. A primeira temperatura que aparecer vai ser a temperatura inicial. Mas vamos lá, vamos continuar lendo, depois eu retiro esse dado. Um gás ideal a temperatura 27 graus, pressão de 15 atm, volume de 100 litros, sofre uma diminuição do seu volume de 20 litros, essa diminuição. E um acréscimo à sua temperatura de 20 graus Celsius. Aí, PFE, no caso, eu resumi essa questão. Tá pedindo qual é a pressão final. Aí eu resumi para PF.
Mas vamos lá. O que é que eu tenho que saber? Eu analisei a questão e eu vi que nada é constante. Por que nada é constante? Porque, ó, a temperatura era uma, ficou outra, mudou. O volume era um, ficou outro, mudou. A pressão era 15 atm e aqui tá perguntando qual vai ser a final. Então, qual vai ser a final não pode ser igual, vai estar mudando também. Então, quando não tem nada constante, tudo muda, então eu sei que eu vou usar o quê? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula da equação geral dos gases. Eu sugiro vocês anotarem. Aí, o que é que acontece? Agora eu vou ter que retirar os gases. Meu Deus. Os dados desse gás, que é o gás ideal. Qualquer um gás ideal aí. O que é que eu faço? Eu sei que a fórmula é essa, e a fórmula me pede PI, me pede VI, me pede TI, me pede PF, me pede VF, me pede TF. Aqui eu tô perguntando no final da questão, o que é PF, né? Qual é a pressão final? Então, eu já sei que eu não sei o que é PF, eu vou descobrir. Então, é o quê? É X. Beleza. Então, PI, eu tenho que descobrir, né, para colocar na fórmula. O que é PI? Pressão inicial. Pressão inicial, eu olho. Tô lendo aqui a questão. É 27 graus? Não, que 27 graus eu tô falando de temperatura. Aí fala aqui pressão, 15 atm. Então, se é atm é pressão. E também a questão especificou que é pressão. Então, eu sei que a pressão inicial é 15 atm. Peguei lá da questão. Aí, eu preciso também saber VI, o volume inicial. Qual é o volume inicial? Que é dado em litros, né? Volume... se não for dado em litros, você transforma para litros. Mas provavelmente vai estar lá em litros já. Aí vamos aqui. Qual é o inicial? 100 litros. Por que eu sei que é 100 litros? Porque foi o que apareceu primeiro. E se apareceu primeiro é o inicial. Joguei. Anotei. Aí sofre uma diminuição de seu volume de 20 litros. Eu preciso saber TI, né? Como diz aqui, TI. E eu já sei, TI é 27 graus Celsius. Só que o que eu sei também, que não pode ser de maneira nenhuma em graus. Então, eu vou lá e transformo. 27 mais 273 é igual a 300 Kelvin, ó. 27 graus, aí passado para Kelvin é 300 Kelvin. Beleza, também. O que é que eu tenho que descobrir também? Só tirando da questão, descobre só batendo o olho. PF, vou descobrir, né, ainda. VF, não, VF mesmo, volume final. O inicial a gente sabe que é 100. No final diz que aquele volume ali, 100 litros, sofreu uma diminuição de 20 litros. Então, 100 menos 20 é 80, né? 80 litros. Então, temos aqui que o volume final é 80 litros. Aí, o que é que acontece agora? Já tenho, falta só saber a temperatura final. E diz aqui, ó. E a temperatura, né, desse gás sofreu um acréscimo de 20 graus. Se era 27, com um acréscimo de 20, ficou 47. 20 mais 27. 47 graus, só que eu quero o quê? Em Kelvin. Para fazer conta, tem que ser em Kelvin. Eu transformo, é só eu somar 47 mais 273, que é padrão esse número, 273, e vai me gerar o quê? 320 Kelvin. Já tenho todos os dados aqui, fazendo de pouquinho em pouquinho. Eu já tenho todos. E eu vou agora só contar. Só matemática agora. Só substituir. PI, 15, vezes VI, 100, né? Sobre TI, aí eu olho, 300, igual a X, porque é PF, né? Aqui, ó, PF. E eu não sei PF. Então, é X, vezes VF, aí eu desço, VF, 80, boto 80, sobre TF, 320. Agora eu só conto. Foi o que eu fiz? Eu fiz uma simplificação. 15 vezes 100, aí eu boto, né? Sobre 300, x vezes 80. 80x, você pode fazer assim, mas eu simplifiquei. Então, mas se você não quiser simplificar, você não simplifica. Eu fiz o quê? Eu coloquei, né? 15 vezes 100, 1.500, aí sobre 300. Aí cortei o zero, né? Pra ficar 15 sobre 3. E simplifiquei por 3, que ficou 5 sobre 1. Vocês podem fazer aí sem simplificar. Vai dar tudo certo. Igual a x vezes 80. 80x sobre 320. Como tinha zero em cima de zero, eu cortei os dois zeros, né? Ficou 5 sobre 1 igual a 8 sobre 32. E a live de safadão truando ali no vizinho. Aí aqui, o que é que a gente tem? Agora é só isso por isso e isso por isso. 1 vezes 8x, 8x igual a 5 vezes 32, 160. X é igual a... Aí 160 dividido por 8, é porque eu fiz direto também. É igual a 20 atm.
Mas aí você sabe, né? Contar assim, aí fica, isola o x e passa o outro que tá aqui multiplicando, dividindo. Aí dá 20. Deu pra entender o que é que acontece? Eu acredito que vai ser mais fácil na prova do que essa questão, mas eu já quis trazer essa questão pra prevenir, né? Se não for mais fácil, vai ser uma desse nível. Repita o vídeo quantas vezes for preciso e vai dar tudo certo. Tudo certo. Por exemplo, essa conta do volume aqui, que eu tive que subtrair, provavelmente lá já vai estar direto, mas dá muito certo. Aqui é as contas que Ludmilla acho que já mostrou, era só eu estudar. Se precisarem de ajuda até às 10 horas, nós estamos aí. É isso.